Namastê! Hoje vamos fazer uma prática voltada para o Yoga Nidra, que é aquela vivência que a gente faz em Shavasana, na posição deitada. Vai ser uma vivência mais longa nessa posição. É um trabalho muito profundo. Eu costumo até falar que toda prática de yoga gira em torno, nos leva tanto para a meditação ou para o Yoga Nidra, né? São dois caminhos. E por mais que tenham muitos benefícios no decorrer da realização das técnicas, esse trabalho mais profundo ele faz toda a diferença, assim, é como se ele tivesse um potencial 10 vezes maior do que todo o resto que a prática oferece. Tanto no sentido de promover cura, transformação, mudança na nossa vida e no processo do autoconhecimento também, no reconhecimento do eu enquanto base da felicidade, da paz. Então a gente vai fazer um trabalho de conforto para a coluna. Então, quem é mais interessado nessa parte, essa aula vai ter esse trabalho voltado para as costas, né, para a gente poder depois deitar e fazer o relaxamento. Então vamos lá, começando com a coluna reta. Fecha os olhos, algumas respirações profundas, sempre procurando identificar esse eixo de sustentação postural. Observa todas as ativações que fazem com que você organize a sua postura, equilibrando o quadril, mantendo o peito aberto, o topo da cabeça indo para o teto, que é um modo de dizer de alinhar aqui a cervical. A coluna tem as suas curvaturas naturais, só que a depender se a gente não tem nenhum tipo de retificação, se a nossa postura não tende a ser reta, sem essas curvaturas acentuadas, quando a gente se ajeita, a gente procura minimizar alguns excessos que possam haver da curvatura da lombar, puxando o umbigo um pouco para dentro, das costas, né, com a abertura do peito, e da cervical, que é o queixo um pouco para dentro, e o topo da cabeça indo para o alto, o rosto bem voltado para frente, queixo paralelo ao chão. Então, vibrando o mantra Om 3 vezes. Om. 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 Começa com aquele esticamento da coluna com mãos de soco pressionando o chão. É todo esse alinhamento que você criou, mantém ele, faz a pressão, tira o peso do quadril, 5 respirações. Finalizar, faz o movimento pendular, solta o ar para o lado, da frente, do outro, enche, vai lá atrás, segue a dinâmica do movimento, as 3 voltas. Depois mais 3 no outro sentido. Finalizando, base espalhada, para que ele avance no meio de 3 respirações. Só 3, enche, volta. E aí 3 torções dinâmicas também, aquela torção sem muita pretensão de entrar tanto no giro. Você solta o ar, faz um giro quase que natural, enche, solta o ar, gira o peito como quem olha para trás e volta. E 3 para cada lado. Uma torção bem solta. Depois inverte a base, mesma sequência, avanço, 3 respirações e 3 torções.
Finalizou de joelhos. Senta nos pés, você pode escolher ou esticar os braços, descer a testa, ou fazer o apoio para a cabeça. Faz aí a sua escolha e 5 respirações profundas. Depois a gente dá uma passada no cachorro olhando para baixo, sempre bem-vindo. 5 respirações na alternância. E na sequência, mergulha de barriga para baixo para fazer a esfinge com aquele movimento do soldadinho. Soldado rastejando, né? Depois uma parada no relaxamento, abrindo os cotovelos, espalha bem os braços, testa nas mãos. 5 respirações, soltando bem o corpo. Em sequência, já viramos de barriga para cima. A gente vai puxar os 2 joelhos, segura só o joelho direito, aí faz aquele esticamento da perna esquerda para o alto, cresce e com ela comprida, desce, até apoiar o calcanhar no chão. 5 respirações. Uma puxada contínua da outra perna, abrindo o peito. Pensa também no queixo, indo também para o peito um pouquinho. Quando acabar, a gente faz o cruzamento. Essa perna que puxou vem para dentro, aí baixo, encontra aqui na altura do tornozelo. Aí nesse cruzamento, busca a outra perna, uma das mãos passando por dentro. Se der, pega aqui por cima do joelho. Se não der, você pega a coxa. O ideal é que você busque por cima aqui do joelho, mesmo que com a pontinha dos dedos. Faz mais 5. E quando acabar, mantém o cruzamento, desce o pé. E essa torção com o pé apoiado no chão. Desceu, aquela abertura dos braços. Solta o ar, toma para o lado da perna de cima, 5 respirações. Tenta manter só o engate do pé por cima do joelho. E a outra atitude também é de espalhar os ombros. O resto é um relaxamento. Durante as 5 respirações, relaxando, soltando. Deixa uma perna pesar sobre a outra. Na volta a gente vai fazer a sequência inversa. Vai começando com os 2 joelhos perto do peito, aquela entrada por cima, enche, solta o ar, desce a perna. Depois cruza e busca a perna que está por baixo. Repara que às vezes, ó, se quiser observar, quando a gente vai puxar, você tem que subir, às vezes a cabeça faz assim. Ó. Aí evita isso, ó, tenta escorregar o topo da cabeça para longe, desce o queixo. Por fim, a
torção, no cruzamento, você já está na volta. Segura o dedão dos pés, vê se alcança. Joelhos dobrados mesmo. É só para o balancinho. Você faz o rolamento de um lado para o outro. Pensa em 5 para cada lado. Parou o balancinho, solta o ar, dá um abração nas duas pernas, leva o rosto perto dos joelhos indo para o rosto. 3 respirações. Depois já desce procurando os calcanhares para subir o quadril. 5. Abre bem o peito. Quadril no alto, fecha o mula bandha, os esfínteres. Retrai um pouquinho o abdômen também, ponta da língua no céu da boca. Depois volta vértebra por vértebra. Agora a gente vai começar esse processo interno. Eu vou me sentar para conduzir aqui perto do microfone, para ficar melhor o áudio, mas você vai seguir nessa posição, que a gente primeiro vai fazer um pranayama de auxílio a esse processo do Yoga Nidra de expansão. A mão esquerda no peito, mão direita na barriga, para você sentir a respiração acontecendo. Então segue aí nessa posição. E aí começa essa respiração pela barriga, aquela que você busca encher da barriga até o peito. Depois solta o ar pela boca, simplesmente deixando o ar sair. A entrada do ar você coloca uma vontade, então vai encher um pouco rápido. Deixa sair pela boca. E com as mãos você sente que a respiração faz, expande barriga, depois expande peito, deixa sair pela boca, sente que baixa as mãos, peito, barriga. Aí segue nessa respiração criando uma frequência. A sua frequência, mas pensa mais ou menos assim, ó. Enche com vontade, deixa sair, em seguida enche com vontade, deixa sair. Segue nessa frequência que você encontrar nesse sentido. Respiração sempre o mais profundo que você puder ir. Rápido. Deixa sair pela boca sem esforço. Só mais algumas. Procura manter a frequência. Enche com vontade, deixa sair. Enche com vontade, deixa sair. Já se preparando na sequência, vamos fazer retenções de ar, mas segue respirando, só para sua mente já saber o que vem a seguir. Então, só mais 5. Puxou, deixou sair. Puxou, deixou sair. Enche tudo, deixa sair. Enche bem, 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 deixa sair. Enche muito, 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 deixa sair. Aí depois enche bastante, segura cheio, 5 segundos. Deixa sair e fica sem respirar. Tem que ser exatamente assim nessa sequência. E sem respirar, fecha os olhos e você procura deixar o intelecto um pouquinho de lado e mergulha em todas as outras percepções, que vai da intuição, da sensação, sentimento, tomada de consciência para além do intelecto que fica rotulando o que você está sentindo, percebendo. Vai até o seu limite sem respirar. Só um detalhe, quando você sentir que está chegando no limite, não respira profundamente no desespero não. Coloca consciência nesse momento, saiba que você está no controle e aí sim enche tudo, segura cheio 5 segundos. Se ainda não chegou esse momento, aguarda ele.
E depois de encher e segurar 5 segundos, você solta, deixa a respiração livre e solta as pernas e os braços. E agora a gente vai entrar no Yoga Nidra. Então, dando um tempo para que todo mundo conclua a sua permanência, retenção, é o momento que você vai se ajeitando para o relaxamento. Como é o Yoga Nidra, a gente precisa um pouquinho mais de tempo nesse processo do relaxamento. Então, se dedica a achar a melhor posição mesmo. Ver como é que está o corpo. O ideal é que a palma das mãos estejam voltadas para cima, com os braços ao lado do corpo, um pouquinho afastados. Se sentir a necessidade de um apoio para a cabeça, coloca um apoio, de preferência abaixo, na cabeça. Pode se arrumar nesse momento. E se você já encontrou a posição confortável, já vai permitindo que o relaxamento se aprofunde, sem que a gente ainda entre na condução. Para que você aproveite bem essa experiência, saiba que dentro da tradição do yoga, esse trabalho é um dos mais profundos e avançados. Então, não é qualquer coisa. Inclusive, até mesmo em termos de curso, workshop, essas coisas eu falo só para te incentivar a mergulhar de cabeça, tá? Para que todos estejam na mesma sintonia. Costumam ser os workshops mais caros dessas técnicas. Então, sabendo da importância, a gente vai iniciar um processo de relaxamento que é um pouquinho mais lento, em termos da condução. E é importante que você se mantenha firme no propósito de seguir relaxando, procurando deixar o corpo imóvel, sem se mexer, sem que isso te cause tensão, né? Por acaso se mexeu, não se culpe, não se sinta mal. Apenas procure se estabelecer nessa ideia de não mexer mais o corpo. A gente vai em busca de um estado entre o sono e a vigília. Então esse ritmo de condução e o tempo é para que a gente encontre esse lugar. E é importante, por causa disso, que você acompanhe as orientações sem se preocupar em entender palavra por palavra tudo que está sendo dito. Peço apenas que você dê o voto de confiança por já conhecer o processo. Sabe que eu não vou falar nada que vá contra os seus valores, as suas crenças. Eu sempre faço uma condução bem universal nesse sentido. Então você deixa até que eu converse com o seu subconsciente. Se você encontrar aquele lugar relaxando, quase dormindo, que não sabe nem se está me ouvindo mais, está ali, mas não está ali, você está no caminho certo. E essa conversa inicial, ela já é um método de te levar para esse relaxamento. Aquela conversa tranquila, devagar, que a gente vai ouvindo, que a gente vai permitindo se relaxar, soltar, sabendo que na condução existe esse cuidado, esse carinho, a gente se sente dentro desse amparo não só de quem está conduzindo, de mim, mas da própria tradição de todos os mestres que nos deixaram esses conhecimentos. Então faz aquele relaxamento a mais de dentro para fora, como se você relaxasse os órgãos abdominais e esse relaxamento se espalhasse pelo resto do corpo. Num efeito como se fosse uma onda de relaxamento. Relaxa o abdômen, o relaxamento se espalha pela parede abdominal, por todos os tecidos, passando por todos os músculos, articulações.
Faz mais uma vez uma onda de relaxamento dessa forma. Procura sentir ou imaginar o relaxamento chegando até as extremidades, até a ponta dos dedos, dos pés, das mãos, até o topo da cabeça, até o fio de cabelo recebe essa onda de relaxamento. De seguida você vai concentrar um relaxamento agora na testa, entre as sobrancelhas. Imagina todas as tensões nessa região dissolvendo. Pensa até num balão cheio esvaziando. Esse é o efeito do relaxamento na testa e nas têmporas. Quando relaxa, alivia a pressão nessa região. Então, observa a respiração natural acontecendo através das sensações. Aquele mesmo comando no pranayama. O intelecto um pouco de lado, contato com sensações, sentimentos, intuições, imagens, símbolos. Tudo isso deixando a mente livre. É um processo que depende de uma condução e de uma predisposição, mas ele tem uma naturalidade, assim como é dormir. Então se permite, faz uma afirmação interna por um momento apenas de que você vai se manter consciente dentro do relaxamento profundo. Pensa nessa afirmação, me mantenho consciente num relaxamento muito profundo. E nesse lugar de relaxamento que você me acompanha lá do fundo, você ouve as palavras sem uma pretensão de compreensão intelectual. Deixa que a mente apresente os caminhos em meio à condução. Essa mesma mente que você tem hoje, a base dela, a consciência, que te acompanha desde a sua infância. Quais são as primeiras lembranças que você tem de estar consciente de alguma experiência? A mente, ela vai passando por uma série de mudanças. Experimentamos várias emoções, aprendemos muitas coisas. Essa consciência base sempre nos acompanhando. No início dessa trajetória de vida, a gente enxerga muitas possibilidades, apesar de sempre estarmos dentro de um contexto, um lugar, uma família. O caminho se apresenta para a gente à medida que a gente amadurece a nossa compreensão de mundo, assumimos responsabilidades, muitas vezes nos colocando num lugar de nos cobrar demais, mas sempre
Se você parar para perceber, a base dessa autocobrança que você se fazia era o amor por pessoas próximas, por você, sempre querendo oferecer o melhor que você podia. E um grande segredo que na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, é difícil de admitirmos isso como uma verdade. Você não precisa admitir como uma verdade, apenas considere. Você sempre fez o melhor que você podia. Essa afirmação, ela tem uma natureza verdadeira em essência, até pelo fato dela ser uma equação fechada. Estamos sempre buscando oferecer o nosso melhor. Logo, tudo o que fizemos foi dentro das nossas condições em cada momento. Não só nós, todas as pessoas. Esse caminho é para a gente encontrar uma leveza dentro de nós, entendendo que, apesar das possibilidades, existe margens na nossa vida que dão uma certa direção. E que expandir as possibilidades não é ir na direção, na contramão do que se apresenta, fora do contexto da nossa história, da nossa trajetória, e sim dentro dela. Dentro da trajetória de vida que você leva, existem muitas possibilidades. Às vezes, pequenas mudanças de ação, de escolhas, de atitude, que o que não deixa que a gente faça, muitas vezes, é essa pressão interna dentro de nós. A gente precisa relaxar, admitindo que a gente sempre está conseguindo fazer aquilo que é possível em cada momento. Então, ao invés de uma cobrança, a gente dá um impulso nessa energia dessa criança que ainda se encontra aí dentro de você, entusiasmada pela vida e pelas possibilidades, muitas vezes assustada diante das responsabilidades, das limitações. Ela pode se envolver completamente, se encantar com cada ação que você precisa fazer na sua vida dentro do seu contexto. E cada pequenina ação que a gente faz com essa consciência, essa leveza, abre as margens e vai abrindo cada vez mais. Abre de dentro para fora e abre por fora. Nesse momento, você volta a sentir o corpo e faz algumas respirações um pouquinho mais profundas. E aí, devagarzinho movimenta os dedos, se estica, abraça as pernas, balanço, vai devagar se sentar. Para a gente encerrar com o mantra de saudação aos mestres. Antes, essa condução vale a pena fazer mais de uma vez. Só recomendo não fazer dias seguidos. Vale a pena pular um dia sim, já não, quem quiser fazer mais vezes. Ou, pelo menos, você fazer 2 ou 3 vezes, além dessa que você está fazendo agora. Faz mais uma vez. Mesmo que você pense assim, mas a condução é repetida. Não importa. Porque a gente está num estado que a gente não está ali entendendo, ouvindo uma história que a gente quer lembrar. Né? A gente quer deixar acontecer por dentro.
E muitas vezes, quando é repetido, é o momento que a gente relaxa, fica mais à vontade. E é aí que acontece toda a magia desse processo. Ah. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om